Boa noite, sou Luciano Pérez, estamos aqui no Pod Vivax, na Vivax TV, a TV que nasceu para você. Hoje estamos recebendo queridos convidados para essa noite de estreia desse podcast de uma conversa gostosa. Nós vamos falar sobre carreira, sobre vida, sobre histórias, sobre o fato de não desistir nunca. Nós vamos falar da vitória e do grande Deus, da grande força que nós temos dentro de cada um de nós. Nós teremos aqui conosco hoje David Domingues, que é um querido amigo, um advogado, totalmente muito competente na área que faz. Falaremos também, temos aqui como convidado Paulo Nunes, jogador de futebol, e o querido amigo Túlio Witt, influenciador, estourado aí nas redes sociais, o influencer dos influencers. Nunca esqueça, todos podem desistir de você, mas você nunca. Sabe por quê? Porque Deus não desiste de você. E é essa conversa com a trajetória individual de cada um que vai ser o grande motivador dessa noite. Um papo descontraído com amigos, contando um pouquinho de cada passo que deram para chegar nesses profissionais do sucesso que são hoje. Boa noite, meu querido amigo David Rodrigues. Me conta essa vontade que tu sempre tiveste de vencer como advogado. Eu te escutei um pouco, ainda há pouco, numa entrevista no Divã com Godot, e já adorei saber aí que tens 3 filhos e uma carreira brilhante. Previdenciário, e temos um amigo comum. Boa noite, seja bem-vindo e nos conta um pouco da tua história. Boa noite, Luciano. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo programa, por essa estreia. Uma honra, né? A gente estava conversando aqui com o Túlio, com o Paulo Nunes. Uma honra estar aqui nessa abertura, nessa estreia. Para nós é um prazer estar aqui. Bom, para mim começou, na verdade, na vontade sempre de vencer. Estava comentando que da onde eu venho, né? Venho de uma situação onde eu nunca passei necessidade, nunca passei fome, mas sempre passei muita vontade. E essa vontade me fez ter a vontade de viver, crescer na vida e vencer. Então eu sabia que aquela condição e aonde eu estava não era a minha condição finita. Eu tinha o mundo inteiro pela frente para conquistar. Então acredito que foi sempre essa incomodação, né? A gente tem que ser incomodado. Tem que sempre, chegou no topo da montanha, você tem que, acabou, você vai para outra montanha agora. Então isso que me fez chegar a essa minha vontade de sempre vencer, e ainda estamos no começo, temos muito caminho pela frente ainda. E tu sabe, David, que isso vem de encontro com a Vivax TV, que é a TV em movimento, a TV que nasceu para você, a pedido de você, a pedido de todos os telespectadores. Perfeito. E sabe que é uma coisa muito curiosa, David? Eu conheci o Túlio aqui em São Paulo há muito pouco tempo, e o Túlio já tem muita história para contar, histórias de vitórias, histórias de grandes conquistas e história de grandes batalhas. Túlio, é um prazer te receber hoje, querido. Oh, meu Deus, eu estou muito feliz de estar na estreia desse programa maravilhoso e ainda nessa mesa cheia de amigos. Doutor Luciano, que é um grande amigo, parceiro, doutor David, meu amigo, do Clubhouse. Do finado Clubhouse. Do Clubhouse. Paulo Nunes, grande jogador, não assisto futebol, mas a gente se conectou em algumas festas de influenciadores, é um prazer, é uma honra estar aqui, amigo, poder compartilhar um pouco da nossa história, tanto das partes boas quanto das partes ruins, né? Porque empreender é isso. As pessoas costumam falar na internet que empreender é algo a todo momento feliz. E na verdade não. Empreender é se sacrificar, é morrer um pouquinho todos os dias para poder nascer um grande negócio. E é isso mesmo, na realidade, a cada dia um aprendizado, e é isso que a gente tem que levar da vida, pelo fato de que a vida se vive. A vida se vive. Muitas das pessoas se encolhem no seu passado e acabam se chicoteando, fazendo com que, infelizmente, elas não consigam dar o próximo passo. Mas pelo que eu escutei, e hoje fui apresentado ao Paulo Nunes, o Paulo não fez isso da vida dele, não. Pelo que eu ouvi aqui, além do chamego que ele teve com o Godot no divã... Mas nos conta um pouquinho, Paulo, o que é ser jogador de futebol no Brasil, essa carreira tão concorrida? Boa noite. Eu acho que ser jogador no Brasil Deixa eu pensar uma palavra. Porque você não tem que só jogar bola hoje em dia. Você tem que pensar também fora do campo. Fora das 4 linhas que eles falam, né?
Sabe o que é uma coisa curiosa, Paulo? Quando a gente começa a olhar carreiras tão diferentes, mas que elas se assemelham de uma forma muito particular e peculiar. A verdade é que a vida é uma pressão. Nós, advogados, né, David, nós vivemos aí uma pressão diária com a questão dos prazos e do resultado que nós precisamos dar aos nossos clientes, com o fato de que quem julga, a gente sabe que é um ser humano e cabe nós levarmos aquilo de melhor que tem no que se refere às provas para o campo do processo. E muitas das vezes o advogado ele é bastante apedrejado, a nossa profissão ela é uma luta diária. Eu acredito que no futebol deve ser isso, no auge, muito sucesso, e nos momentos de dificuldade, muito xingamento. Nos conta um pouquinho como é que tu lida com tudo isso, Paulo. O tempo todo pressão, o tempo todo. Você acorda sendo pressionado, você acorda falando assim, eu tenho que dar meu melhor hoje no treino. E você sai do treino falando assim, será que eu dei o meu melhor? Hoje não foi meu dia. Aí depois vai chegar o dia do jogo. Aí você chega e fala assim, não foi o meu melhor dia no jogo. Não saiu como eu queria. E você tá o tempo todo se pressionando. Apesar de você se pressionar bastante, tem a pressão do público. Quem tá ali tá só te criticando. Eles não querem saber como foi sua semana, como foi seu dia, se você tá bem em casa, nada. Eles vão só te pressionar. Pro público não tem um ser humano. Não tem. Ali é como se você fosse uma máquina. E olha que engraçado, né? Todos nós com uma história, com uma carreira, com uma vida. E quando se vê ali no campo do jogo do futebol e a gente no campo jurídico, a gente não tem ideia da pressão que o profissional que está por trás passa. Mas eu acho que isso, quando a gente vive no mundo do glamour, no mundo da internet, no mundo das festas, no mundo de Dubai, num mundo glorioso, não acontece. No mundo dos influencers é só glória, Túlio? Jamais. Na verdade, o mundo dos influencers é uma questão diária de um raciocínio subconsciente. A gente estava falando disso num programa que nós dois participamos. A nossa mente é dividida de duas partes, subconsciente e consciente. Quando se trata de vícios, e hoje ter números na internet é um vício, ele inibe a nossa parte consciente do cérebro. Então a gente raciocina de uma forma muito subconsciente sobre todas as outras coisas correlacionadas à nossa vida mesmo, aos nossos traumas, enfim. Hoje, o mundo dos influencers gira em torno da necessidade de aprovação, da necessidade de ser aceito, na necessidade das pessoas conseguirem entender que ela é importante, que ela pertence àquilo, a troca de favores, a troca de seguidores, e acaba se perdendo um pouco daquilo que a gente tem, que é a identidade, que é o nosso propósito, que é o sentido real da vida. É o mesmo efeito do álcool, vamos dizer assim, o efeito do álcool no cérebro. É o efeito que eu vejo hoje no meio dos influenciadores. É um monte de gente talentosa, poderosa, empoderada, mas perdida. Eu acho que não é nada diferente no mundo jurídico, né? Como é que é lidar com essa questão de ser advogado, do fato da indispensabilidade ao exercício da justiça? Afinal de contas, o advogado ele é imprescindível. Isso não causa um pouquinho desse poder também, David? Sim, o poder ou a preocupação, né? A preocupação, o receio, porque hoje nós sabemos que a grande questão no mundo jurídico, principalmente na advocacia, é que ela está saturada. A advocacia está saturada, advogar não dá dinheiro. Você é advogado, você vai ter que ficar fazendo bico, trabalhar de Uber, né? Fazendo piada. Então, assim, qualquer profissão, no mundo jurídico ou não, se você não tiver um diferencial, você realmente vai estar dentro da saturação. Mas, e aí trazendo para nós, dentro da advocacia em si, é claro que nós precisamos primeiramente ter a técnica, saber o que vamos escrever, saber o que vamos pedir. Porque como a gente chega, né, a gente estava falando de filhos, a gente chegar para o nosso pai, para a nossa mãe, ou nosso filho chegar para nós, se ele pedir qualquer coisa aleatória, você vai ficar meio perdido, vai falar não. Então você tem que saber já o que pedir. Exatamente o que pedir e como pedir. Então, num processo, falando de processo, a gente tem que saber primeiro, entender a demanda, saber o que precisa ser pedido, como pedir e se eu posso pedir aquilo para que eu tenha uma resposta satisfatória. Quando a gente vai pedir algo para o pai ou para a mãe, a gente quer a resposta satisfatória.
A minha filha de 15 anos, não existe o não para ela. Qualquer coisa que você fale não, e eu era assim. Acredito que vocês talvez também eram assim. A gente vai insistir até conseguir. E com a minha filha não é diferente. Então, no judiciário, no direito, a gente tem que também ter essa gana de só desistir na hora que tiver o trânsito em julgado, né? Ou seja, não tem mais possibilidade de recorrer. Sabe o que é uma coisa muito engraçada, David? É que, escutando um pouquinho de cada um de vocês, e carreiras tão diferentes e tão iguais, em virtude das lutas, das trajetórias, dos anseios e das vontades. No mundo do futebol também está bastante saturado, Paulo, ou hoje ainda tem bastante espaço, em virtude aí dos inúmeros campeonatos que tem, tanto a nível estadual, quanto brasileiro, quanto até nos campeonatos internacionais? Devido à internet, essas coisas, eu acho que apareceu, o espaço se abriu mais para o futebol, para todas as carreiras, na verdade. Porque hoje em dia você vê um monte de gente ficando rica, milionária, com a internet. Então, futebol assim, às vezes a pessoa tá jogando ali sem pretensão nenhuma, alguém filmou ele, aí vem alguém falar, eu gostei desse moleque, eu quero ver ele jogar melhor. Quero ver ele em outro ambiente, vamos ver como ele vai sair. Aí acaba trazendo ele para outro ambiente, ele vai lá, se destaca e ganha dinheiro. Eu posso fazer um complemento? Deve. Você fala... Eu sou um caçador de talentos, então você está falando de uma área que eu pertenço. Nós, caçadores de talentos, a gente não busca as pessoas pelo número, a gente busca a pessoa pela luz. Tem gente que a gente olha, pessoas que a gente olha e fala assim, poxa, essa pessoa ela transcende aquilo que ela é. Ela consegue transmitir aquilo de uma forma tão clara. O propósito dela fica tão claro, tão evidente, que parece que eu consigo apalpar aquilo ali, pegar aquilo ali na minha mão. Essa é a função hoje dos investidores, dos empresários que apostam em carreira, dos caçadores de talento. Quando uma pessoa faz aquilo que ela ama, aquela luz dela é multiplicada no ambiente. Aí que você está falando de ambiência. Quando você entra no lugar e tem uma pessoa que domina aquele ambiente, é porque ela está cumprindo o propósito dela. Aquela é a luz dela. Fica palpável. Mas quando você está fazendo uma coisa que você quer só por dinheiro, você está ali só para uma outra coisa, você vai correr atrás daquela oportunidade e aquela oportunidade vai correr de você. Porque oportunidades não foram feitas para você correr atrás. Oportunidades foram feitas para ser vividas. E a gente só vive uma oportunidade quando a gente tem a convicção que a gente nasceu para aquilo. Se a gente está ali naquele lugar inserido só porque é um hobby, ou se é porque a gente está ali pelo dinheiro, pela fama, os aplausos, não chega até a gente. E se chega já com data para poder terminar. Então nós, caçadores de talento, quando a gente olha para uma pessoa no meio da pista, é para aquela que transcende, para aquela que comunica com a verdade. E a verdade é a única coisa que conecta coração, investimento e sucesso. Sabe uma coisa que é muito engraçada, Túlio? Tu falasses agora a respeito da intangibilidade da vida. O grande fato é que em tudo aquilo que nós estamos conversando, a maioria dos seres humanos entregam a sua felicidade às mãos do outro e esquecem dos seus próprios talentos. Nós viemos a esse mundo para sermos felizes independente do outro. Nós devemos ser felizes porque nós somos seres únicos, nós somos seres indispensáveis, nós temos os nossos próprios talentos. Mas o fato é que muitos de nós perdemos a essência de nos olhar no espelho e termos a certeza de que nós somos capazes. E reunir numa mesa, numa conversa, num pod, aqui na Vivax, que é a TV em movimento, que é a TV que nasceu para cada um de vocês e a seu pedido, é esse o fato, é essa a função. É de mostrar que independente da carreira, de um influencer, de um jogador de futebol, de um advogado, ou qualquer das carreiras, inclusive o David falou aqui que tem muito advogado trabalhando de Uber, sendo limpador, ou qualquer profissão que você escolha, faça o melhor, mas faça o melhor para você, não para o próximo. Porque a consequência é o universo entender que você está fazendo o melhor. E as portas se abrem. E aí você vai estar, como tu falasses, Paulo, jogando num campo de várzea e algum investidor vai ver a tua luz e vai ter a certeza de que o teu local é muito superior àquele. E tu vais ter a certeza de que o teu local é onde tu quiseres. Porque o ser humano ele chega onde ele quiser pela força do pensamento, da gratidão e da oração. Então esses são lemas de vida que nós temos que levar
para todos os aspectos. E isso é muito difícil no direito, sabia? Muito difícil no direito. Porque o grande fato é que muitos dos nossos clientes acham que o advogado ele é responsável por tudo que acontece no processo. E isso frustra, não frustra, David? A gente tenta sempre explicar e deixar de uma forma bem clara a questão de expectativa, né? A expectativa e a realidade. Então, assim, o advogado, se falando em processo, né? Eu quero processar, eu quero ganhar, a gente faz primeiro a nossa parte da melhor forma, no melhor tempo possível, mas a partir dali, meu amigo, é toda uma burocracia. É o servidor que vai ter que receber e distribuir aquele processo. O juiz, como a gente sabe, no geral não tem prazo, né, doutor? O juiz não tem prazo, nós temos, o juiz não tem prazo. Tem processos que estão no tribunal, principalmente quando estão já em segunda instância, eles estão lá conclusos para a decisão, há 2 anos, 3 anos. Então não depende de nós. E mesmo assim, com todas as cartas na mesa, pode acontecer de chegar lá e ter uma decisão que não foi favorável. E nem por isso você fez um mau trabalho. Mas e aí vai da nossa resiliência, né? Que é a principal coisa que a gente tem que ter, resiliência de fazer aquilo que realmente você acredita com amor, né? Daquilo que o Túlio falou, é uma coisa que me deixa assim muito pensativo, sempre deixou, os advogados que muitas vezes, primeiro, entram para a profissão, talvez para agradar a sociedade, os pais, não sei, e quando entram, ele não gosta do que faz. Porque ele odeia. A gente vê muito no Twitter, eu acompanho muito no Twitter, eu vejo no dia a dia, vejo com amigos, vejo com os colegas, que não gostam de ser advogados. Ele não gosta de, porque eu vou na festa de aniversário, vão ficar me perguntando, mas poxa, que bom que eles se perguntem e que saibam. Não é admissível eu ser amigo do Túlio e quando ele precisar de um advogado, ele procurar outra pessoa. Hoje eu estou aqui em São Paulo e uma amiga que é muito famosa, fazia tempo que a gente não se falava, eu tenho alguns negócios com ela, cuido das empresas do marido dela, e um negócio novo, ela lembrou de mim. Então, assim, eu fico feliz, por mais que não feche o negócio, já está fechado, mas se não fechasse, eu já ficaria feliz dela. Primeira pessoa que lembrou quando precisou de advogado fui eu. Então, isso tem que ser com qualquer profissão. Mas sabe uma coisa que tu falasses agora, eu acho que é muito importante? Muitas das vezes a gente pauta a nossa vida para agradar o próximo. Sim. E nós devemos pautar a nossa vida para nós sermos felizes, independente da profissão que a gente venha escolher. Exato. Então, esse é um ponto muito importante. Como é que foi, Túlio, em toda a tua trajetória, conseguir pautar a tua vida pelo fato de que hoje tu virasses uma pessoa com bastante influência, uma influência dos influencers, muitas pessoas colocam a carreira nas tuas mãos, e como é que é lidar com esse ego, com essa situação, com as traições, com os tropeços, com os novos caminhos e com aquilo que as pessoas não imaginam que o Túlio é um ser humano? Eu gosto muito dessa pergunta porque eu refleti lá atrás, quando eu aprendi isso na teologia, sobre a transferência de responsabilidade. A gente vive numa geração onde as pessoas elas transferem a culpa, elas não assumem a responsabilidade daquilo que elas fazem. E quando eu entendi isso, ficou muito mais fácil para mim poder tangibilizar aquilo que eu estava realmente sendo reativo, as ações que eu estava tomando e as responsabilidades de decisões erradas também que eu tomei. Se a gente voltar lá bastante tempo atrás, fomos lá no Éden. Vamos lá no Éden quando surgiu, estou falando de teologia. Lá no Éden. Quando Eva comeu o fruto proibido, né, sendo manipulada, né, pela serpente, que não era uma serpente. Enfim, quando Deus visitou o jardim e perguntou a Adão, por que, Adão, você, meu filho, você comeu do fruto? Ele falou, a culpa é da mulher que tu me destes. Aí ele foi a Eva, Deus, Eva, por que você comeu do fruto proibido? A culpa foi da serpente que tu deixasses entrar no jardim. Então a transferência de responsabilidade está desde a época da criação. O pecado eu vou chamar de pecado, que acho que vai ficar mais tangível para as pessoas entenderem, da transferência do erro, do que é culpa da gente, está desde a época da criação. Quantos de nós temos coragem de falar, poxa, eu errei com você porque eu não tive maturidade. Eu não te paguei porque eu peguei o dinheiro e usei de maneira indevida. Eu usei de maneira errada, investi, fiz um investimento aqui errado, eu usei errado mesmo. Então eu peguei esse dinheiro, falei que era para isso, foi para aquilo. Então, as pessoas não assumem responsabilidade. Não assumem. Um exemplo que eu vi isso até na igreja, como o pastor estava falando, é sobre a pornografia.
As pessoas, por que as pessoas não se libertam da pornografia? Porque elas não têm coragem de assumir. E a própria Bíblia fala que os orgulhosos não herdarão o reino do céu, mas os humildes, aqueles que se humilharem, herdarão. E quando se trata de rasgar o peito e falar da verdade, assumir responsabilidade, isso é se humilhar, é quebrar o orgulho. Quantos de nós estamos dispostos a quebrar o orgulho para poder assumir responsabilidade das decisões, dos fracassos? Se a sua vida é fracassada, a culpa é sua, mano. Se a sua vida tá prosperando, a culpa é sua. Se a sua vida tá com cheia de problema, a culpa é sua. Então a gente tem que assumir a rédea da nossa vida. Isso se chama autogoverno. É rasgar o peito e falar, ó, quebrar meu orgulho aqui agora. E ó, eu errei por causa disso. Se humilhar. Se humilhar transforma. Sabe uma coisa que é muito bacana, Túlio, aqui assim, tem uma frase de um livro que eu leio desde a minha infância, que é de Saint-Exupéry, tá? A gente é eternamente responsável por todos aqueles que nós cativamos. Mas inclusive a gente já teve outras conversas aqui, quando eu tive a oportunidade de te assessorar em algumas situações, nós somos culpados, sejam por ação ou por omissão, por todos os nossos atos. E eu gostaria que entender um pouco disso, Túlio, no mundo do futebol, porque eu acredito, o Paulo ele comentou que ele sai, vai treinar e aí vai, muitas das vezes o desempenho dentro do campo não é satisfatório e fica lá uma torcida de um grande time pressionando, porque hoje em dia a gente vive uma bipolaridade, uma situação de raiva muito grande e as pessoas elas não entendem que errando ou acertando, aquele jogador de futebol é um ser humano, ele tem família e qualquer espécie de agressão ela tem que ser punida com o rigor da lei. Então conta um pouquinho, Paulo, como é que é viver essa situação pelo fato de que a tua obrigação é ser o melhor dentro de campo, mas nem todo dia a gente tem o desempenho da maneira que a gente consegue realizar. Mas ninguém entende isso, que você é um ser humano, quando você tá ali. Ele não pensa pelo lado que você... ele pode errar, tudo bem. Ele joga aquele futebol dele amador ali no dia a dia, ele erra e tudo bem, ele fala, mas na cabeça dele tá assim, ele treina isso todo dia, ele não pode errar, ele treina isso todo dia, ele não pode errar. Eu não posso errar um passe, eu não posso errar um cruzamento, eu não posso errar um gol de frente com o goleiro, porque eu tenho que ser crucificado por isso. Ele ganha pra isso, ele ganha muito. 1 milhão, treina todo dia, a vida inteira e erra, né? E ele ganha muito bem pra isso, ele ganha muito bem pra isso, então ele não pode errar isso. E na cabeça dele, de todo torcedor, eles pensam assim. Então, tem uma hora que você cansa. Fala, e se eu parar de fazer isso? Eu não quero mais fazer isso. Eu quero fazer alguma coisa que eu não seja tão pressionado. Chega um momento que a gente... Mas, Paulo, desistir é o caminho? Não, mas procurar outro caminho talvez seja. Mas também eu... Aí é se movimentar. Entendeu? Mas eu acho que o caminho certo também não seja esse de desistir. É procurar uma solução. Eu posso fazer um adendo na fala dele? Deve. Imagina que seu sonho é um bebê recém-nascido. Você pegaria esse bebê e jogaria ele num lugar onde tivesse um monte de pessoas se drogando e deixaria ele lá parado? Ou pegaria esse bebê e jogaria ele num lugar onde teria um monte de pessoas tendo atitudes promíscuas? Ou pegaria esse bebê e jogaria num bando de pessoas ativistas que torcem pela morte dos bebês? Estou criando uma situação. Você faria isso? Não. Assim é o nosso sonho. Quando a gente tem um sonho, não importa o que venha, você protege, você cuida. E é isso que diferencia covardes e vencedores. Quando a gente é vencedor, a gente aguenta a porrada de tudo quanto é lado, filho. A gente aguenta as pessoas falarem, o público pode falar o que quiser, as pessoas podem falar o que quiser, mas é o nosso sonho, é o nosso bebê e tá guardado. Está protegido. E quando a gente tem convicção disso, não há nada que possa nos paralisar. Nada que consiga tirar a gente do foco. Machuca. Dói. Sangra. Mas a gente vence. Só um detalhe, Túlio. Na realidade, a gente só vence quando a gente tem a certeza da vitória. Porque quando a gente entra no campo como derrotado, a gente perde. O grande fato é que ter fé é isso. É a gente acreditar no Deus do impossível e saber que a gente vence e vai vencer. E se não chegou naquele momento é porque não é nosso.
Na carreira da advocacia, tem algum topo que o advogado possa chegar, David? Hoje em dia, quando a gente vai para a faculdade ou aquela visão ainda mais conservadora, as pessoas pensam, e isso deve ter acontecido com você também, você pode ser um juiz, vai estudar para juiz. Pô, mas quem disse que eu quero ser juiz? Então, se você for ver dentro da carreira jurídica, nós temos até o STF, que até muito tempo era muito admirado. Hoje, independente de valorização ou não, do que a gente acha ou não, a gente vê o quão desvalorizado é o próprio STF, não julgando se eles estão certo ou errado, mas quem quer estar hoje no STF? Né? Difícil. Então, assim, hoje as coisas mudaram muito. Então, a nossa própria advocacia, no nosso próprio escritório, falando de uma questão pessoal, nós temos toda a nossa equipe que trabalha com os processos, mas o nosso foco é cada vez mais não depender de processo. Então a gente atua com diversas empresas, você também. É difícil, é cansativo, mas é muito melhor eu tratar o Túlio, que é o empresário que tem os negócios dele, e a gente fechar um negócio com outro empresário. O que nós nos acertarmos ali, dentro das bases legais, dentro das negociações, está feito. Agora, eu pego uma causa sua, vou colocar na mão do juiz, é ele que vai decidir a nossa vida. Então, as coisas mudaram muito. Então, falando, hoje nós temos inúmeros advogados que nunca advogaram e ensina você a ganhar 10 milhões na advocacia. Então, para eles, o topo é isso. É você ser um grande player no mercado jurídico, no B2B, no vender para outros advogados. Ou para nós, no nosso caso, é a gente assessorar o maior número de empresas possíveis. Né? Como nós temos franquias na área da saúde, na área da educação, na área da alimentação, com expansões internacionais ou não. Então, para nós, não existe o topo, não existe concorrência. Para nós, lá dentro do escritório, da nossa equipe, eu falo, olha, para nós não tem concorrência. Não quer dizer que nós somos os melhores ou que os outros são os piores. Não, porque, primeiro, que existe caminho para todo mundo. E segundo, que dentro daquilo que nós fazemos, nós podemos caminhar dentro do oceano azul, que nós vamos, só depende de nós, meio triste e feliz ao mesmo tempo, só depende de você. Poxa, esse que é o problema, eu queria que outra pessoa me ajudasse. Mas para nós, hoje existe aquele leque de opções, que é uma piada, né, do direito, ele é real, mas desde que você, como no empreendedorismo a gente fala, é o skin the game, colocar a sua pele para jogo ali, e botar a cara para bater. Mas tu sabe que esse é um dos grandes problemas da advocacia, né? Que os colegas, eles levam muitas as causas como pessoais e acabam não respeitando a individualidade do outro profissional. Eu acho que isso acontece em todas as profissões. E é uma pena, porque o mundo ele hoje está muito rancoroso, quando nós devemos, na realidade, admirar o talento do outro advogado. Claro. E eu acho que se preparar para o campo de uma batalha judicial é nós estudarmos, inclusive, as estratégias que o outro advogado vai fazer para que a gente possa fazer o nosso melhor. E aí é lógico, vai um juiz decidir. Sim. E hoje a gente vive um fenômeno maravilhoso do mundo jurídico, que é o fenômeno do get cola. Então, hoje todo mundo gueta e cola tudo e não se julga mais casos concretos. Sim. É uma pena. A insegurança jurídica hoje nunca foi tão real, né? Verdade. Paulo, e o topo dentro do futebol, da carreira que tu almejas ter daqui para frente aí, qual é? Qual é o teu grande sonho? Eu tinha um, mas eu não vou falar, porque... Por que não? Vai abrir o jogo? Se a minha esposa estivesse aqui, ela ia falar, conta. Ela é corintiana, né? Ela é flamenguista. Mas eu tinha uma vontade, justamente porque por causa desse teve um dia que eu fui jogar contra o Corinthians e eu fui descer o corredor e eles começaram a me xingar. E eu falei, caramba, essa torcida é bem fanática mesmo. Eu quero ver isso aí ao meu favor. Aí eu falei, eu quero jogar no Corinthians. E eu tinha um monte de amigo que jogou lá e eu nunca consegui. Mas tu é corintiano? Mas eu sempre gostei do Corinthians, eu não sei porquê. Qual é o teu time do coração? Nem... Eu conversei com ele nos batizores, ele falou, eu não torço pra ninguém. Eu falei, como, cara, né? Jogador de futebol, nem não torce pra ninguém. Na verdade, foi assim, ó.
eu acho que foi a primeira entrevista que eu dei. Foi pra Metropolitana, aquela rádio? Metropolitana. Ele perguntou. Então, aí o repórter falou que eu comecei a elogiar o Corinthians. Ele falou assim: então eu não tenho mais o que perguntar. Paulo Nunes, torcedor do Corinthians. Aí eu falei: não, eu torço pro Flamengo, só gosto do Corinthians. Mas eu não torcia, não. Eu sou um bom torcedor do meu eterno figueirense, o maior de Santa Catarina. Tenho muito orgulho de ser catarinense e manezinho. Eu tive o prazer de conhecer o Túlio em casa, conhecer o pai e a mãe do Túlio. O Túlio se tornou um querido amigo, temos aí uma pequena trajetória, nos conhecemos há pouco tempo. E me conta um pouco, Túlio, desse fato de ter vindo aí do interior e ter conquistado aí esses... São quantos milhões de seguidores? 1 milhão. 1 milhão e 100 mil. Olha só que loucura, né? 1.100.000 pessoas assistindo Túlio todos os dias naquilo que ele posta. Isso não é um pouquinho de invasão de privacidade, por mais que seja tu que estejas ali publicando todos os dias? Como é que isso funciona, Túlio? Quando eu comecei na internet, eu não tinha ideia de onde eu poderia chegar. Mas eu sabia onde que eu queria chegar. Mas a internet dá dinheiro? Dá dinheiro. Sabendo usar da maneira certa. As pessoas acham que a internet é só status. Na verdade, a internet é programação. A internet é um sistema de inteligência. Como eu vou falar? É uma inteligência artificial que está ali a todo tempo colhendo informação sua, colhendo informação do outro, colhendo informação dali. Isso não é intangível? É intangível, mas ao mesmo tempo, quando você consegue entender que aquilo ali não é algo sobre você, fica fácil de você lidar com a internet. Sabe como que você tem que falar, como que você tem que posicionar, o que você tem que fazer para alcançar as pessoas. Mas tu consegues transformar uma pessoa que é totalmente desconhecida do público numa pessoa estourada se ela tiver luz? Com certeza, com certeza. A primeira ela tem que transformar o ambiente. Aí chega no nosso radar. Eu tenho um amigo que é manager também, e a gente brinca, né? O que é manager? Alguém que transforma, que cuida da carreira, gerencia a carreira das pessoas. E a gente fica assim, então, o David é um manager, ele é um advogado? Um advogado. Ó, a gente fica assim, ó, no feed do nosso Instagram. Aí, de repente, aparece uma pessoa que não é famosa, mas tem um vídeo que chegou até a gente. Aí a gente espera o segundo, esperamos o terceiro, esperamos o quarto. No quarto vídeo a gente sabe que aquela pessoa tem luz e aquela pessoa tá acendendo. É onde que a gente entra. Que é um vídeo estourado não significa sucesso. Agora, 4, 5, 10 vídeos, a gente sabe que aquela pessoa entendeu o game da internet. Entendeu como funciona o algoritmo. Entendeu como funciona a programação. E ela começa a trabalhar para aquilo que não é sobre ela, é sobre as pessoas. Eu tive a oportunidade de viajar com umas pessoas do Nordeste que ganham muito dinheiro com a internet. Muito dinheiro com a internet. E é muito incrível ver elas gravando. Porque elas estão aqui conversando com você e na hora de fazer uma publi, elas se transformam. Viram atrizes maravilhosas. Já começam a interpretar. Não, amiga, você viu aquele joguinho? E de repente aquilo ali vira uma publi sensacional. Faz o pitch de venda e vira uma loucura. Sabe uma coisa que é engraçada, Túlio? Eu tive uma experiência contigo, nos conhecemos aqui, e aí temos aí uma pequena trajetória juntos. Grande trajetória, né, amigo? Verdade. Até do fim do meu namoro, do meu casamento. Verdade. E conheci o David, não posso dizer que no embate, mas como parte contrária numa situação, e eu acho que a ética tem que prevalecer sempre, né, David? Sempre. Cada um sempre vai defender o seu interesse dentro da legalidade, dentro dos limites, que não só devido à profissão, mas devido ao caráter de cada um. E isso é o que eu tenho como premissa para minha profissão, para minha carreira, de sempre tratar o outro, e principalmente quando é um colega de profissão, da melhor maneira possível, e que tudo se resolva e que depois de um certo momento tenhamos momentos como esse, onde pelo fato do respeito que houve de ambas as partes, nasça uma amizade, nasça um novo negócio, uma parceria, porque a gente sabe que parece clichê, mas que o mundo gira, muitas vezes ele capota muito mais rápido, e eu posso precisar, não precisar com interesse, mas, poxa,
os caminhos se cruzam e esse mundo é pequeno. E sabe, David, que isso é Vivax, né? É a vida em movimento. Sim, está se Isso é movimentando Vivax. sempre e eu tenho que saber que aquilo que eu estou vivendo, ele não define o que eu sou, não define a minha vida, mas simplesmente um momento. E com Isso é clientes é a importante. mesma coisa. A gente tem inúmeros clientes, seja de várias Isso áreas. é importante. E eu vou, sabe, levar pelo lado pessoal, como você falou, jamais a gente importante. deve. Gostei dessa parte. O que eu tô vivendo não define minha vida. Isso é importante. E sabe que eu ia te perguntar isso? Porque conversavas ali nos bastidores, que hoje não estás nos campos do futebol, e esse momento de transição, de saindo do Brasil, provavelmente por time do exterior, mas estás nesses bastidores, define o que tu és? O que te define, Paulo? Quem é o Paulo? Boa pergunta. Eu acho que eu não sei responder essa pergunta, mas é uma boa pergunta. Eu não sei quem é o Paulo de verdade. Porque, assim, eu gosto de... ao mesmo tempo que eu gosto de um desafio, eu não gosto. Porque depende do desafio, né? Às vezes eu vou gostar daquele desafio, eu vou ter que vencer esse desafio aí. Vocês sabem que o Paulo está indo direto para Portugal, hein? Esperem esse talento lá, hein? Aí ao mesmo tempo que eu falo assim, eu vou ter que vencer esse desafio. Tem hora que eu chego e falo assim, não, eu acho que já deu. Não vou me cansar com isso não. Então acaba... É como vocês estavam falando sobre desistir, né? De desafio, essas coisas, de vencer, então... Isso é bacana, hein? E quem é o Tulo? Eu não vou falar que eu sou guerreiro, porque eu mudei essa concepção. Quando a gente fala que é guerreiro, a gente está sempre numa batalha. Eu vou falar que eu sou príncipe, filho de Deus. E as coisas que meu pai já conquistou já estão disponíveis para mim como herança. E isso me dá a palavra de ordem para que os guerreiros vão na frente e vençam as batalhas. E hoje eu me considero um príncipe. E olha que importante isso, em se cada um de nós nos colocarmos na condição de herdeiros de Deus, o nosso quinhão aqui nessa terra, aqui nessa vida, ele vai nos ser entregue a partir do momento que a gente se abre para as oportunidades. E quem é o David? Olha, eu considero sempre um lutador, um vencedor, um gladiador dentro daquilo que a vida me propôs, né? Até mesmo temas para outros debates, outras conversas, mas a vida me colocou situações onde, se eu não fosse guerreiro, eu estaria na mesma situação, né, da onde eu nasci, da onde eu vim, da situação que me foi colocada. Então eu acredito que é sempre lutar, sonhar e acreditar no sonho, porque aquela coisa, como a gente falou da fé, nas escrituras diz que a fé sem obras é morta. Então um sonho que só fica ali do seu coração, sem ação, ele também é apenas um sonho. Aquela coisa de sonhar sozinho é apenas um sonho. Agora você sonhar em conjunto, batalhar, ele vai se tornar realidade. Então eu sempre tive isso na minha vida, não, é isso, isso vai acontecer. E sempre acontece. Não porque tem porque é iluminado, porque tem uma força divina, não, porque primeiro tem que descobrir o caminho. Qual é o caminho que eu preciso trilhar para chegar nesse ponto? Então ok, então eu vou fazer de tudo, eu não vou fazer mais ou menos, eu vou fazer de tudo. Então isso é ser guerreiro, é ser um gladiador, né? Sabe uma coisa que é muito curiosa? Se nós formos começar a pensar, aquilo que nós conversávamos no início já faz parte do nosso passado. Aquilo que a gente conversa agora é o nosso presente. Olha a delícia de a gente conseguir degustar a cada momento da vida. E é isso que eu acredito que todo ser humano ele deve começar a ter por consideração. O que vale é o aqui e agora. O que vale é o momento que a gente está vivendo. De minutos atrás já faz parte do passado. O hoje, o aqui, o agora é que vai fazer com que a gente possa fazer modificações. Essas modificações são muito sérias. E é isso que a Vivax traz no que se refere à questão de modificação de vida. É a mais nova televisão brasileira.
ela veio uma televisão em movimento, ela nasceu diretamente a pedido do telespectador para fazer a diferença na vida das pessoas. E o importante é a gente olhar daqui para frente e saber que não importa o que a gente fez há 5 segundos atrás, se nós estivermos dispostos, a gente pode modificar tudo e toda e qualquer circunstância na vida da gente. Se una aos seus, se abrace aos seus. Eu tive essa experiência de vida, essa experiência ela foi bastante forte, compartilhei um pouquinho da experiência de vida do Túlio, conhecendo um pouquinho da vida dele, e eu acho que a tua base familiar é a tua força, né, Túlio? Eles são meu principal propósito. Meu principal propósito. E hoje, se eu continuo ainda trilhando esses caminhos que eu necessito ainda trilhar, é porque eu tenho uma afinidade em nunca mais deixar os meus pais passarem por momentos que eles passaram. Eles são meu maior propósito. Eles, a minha irmã, meu cunhado, o meu sobrinho, são a minha vida. E sem eles não faria sentido eu dar mais um passo para frente. Sabe uma coisa que é curiosa? A gente às vezes a gente costuma reclamar muito da vida, a gente costuma reclamar muito das coisas que não deram certo, e a gente costuma não agradecer pelos grandes presentes que Deus nos dá a cada segundo e a cada momento. Teve vários momentos da minha vida em que dificuldades elas poderiam ser maiores do que a minha fé. E em nenhum deles eu permiti que eu fosse valorizado ou fosse apontado por aquilo que eu não sou. E a vida ela me deu tantos presentes, mas tantos presentes, e eu posso dizer que um dos maiores é a conquista de um grande amor. E eu acho que isso é o que todo mundo busca. Então viver esse orgulho de poder viver na vida da gente o compartilhamento de pessoas que a gente admira e nos admiram, e de pessoas que a gente pode partilhar tudo sem mentiras e com a mais pura verdade, é um grande presente de Deus. Eles estão apontando para a gente que está terminando. Eu gostaria de que rapidamente deixasses uma mensagem para o público do Pod Vivax, em virtude da tua trajetória, um pensamento que possa marcar a vida das pessoas e que te marque também. Maravilha, mais uma vez, obrigado, Dr. Luciano, a Vivax TV, o Pod Vivax, um grande sucesso que já nasceu pronto, já nasceu para realmente mudar aí toda a ideia de TV e de programa. É aquilo que, né, de frase, ou até de pensamento, de conselho, que é algo que já é meio clichê, mas que eu não consigo nunca pensar sobre isso. Quando eu passei em concurso, quando eu terminei a faculdade e já tinha passado na OAB, quando eu colei grau, pedi exoneração do concurso para advogar, e sempre veio essa frase, foi a que eu sempre falei, que é não desistir. Não desistir do seu sonho, não deixar ninguém falar que você não é capaz. E faz parte do filme Em Busca da Felicidade, com o Will Smith, que é uma história real, e ele fala, na grade ali, estava assistindo e o filho dele estava comentando alguma coisa com ele, e fala, nunca deixe ninguém dizer para você que você não é capaz. Então é isso que eu quero deixar para ninguém aqui, para o nosso amigo Paulo Nunes, para o nosso amigo Túlio, para você, doutor Luciano, que não podemos deixar ninguém nos direcionar se nós podemos fazer ou não. Como a gente falou, o momento, ele é o agora, ele não define aquilo que eu sou, e sim uma fase que eu estou passando. Paulo, nos deixa a tua mensagem. A dele, o momento que eu tô vivendo agora não define quem eu sou. Eu vou levar isso pra vida. Isso aí. Eu vou guardar isso. Paulo, olha o talento, olha que coisa linda, hein? E a confiança, hein? É, verdade. A gente tem que ter uma confiança enorme pra lidar com o ramo que o Túlio tá, que o David tá também. A gente tem que ter uma confiança enorme. A gente tem que falar assim, eu sou bom nisso. Eu vou fazer isso porque eu sou bom. Eu não vou fazer porque é a única coisa que tem pra fazer. Eu vou fazer porque eu sou bom. Paulo, deixa eu te contar um segredo. Eu fui te pesquisar e tu é bom pra demais, hein? Você viu no vídeo? Diz Obrigado. que coisa boa, hein? Túlio, nos deixa a tua mensagem, Túlio. Eu vou falar uma mensagem que tem feito muito sentido pra mim nesses últimos meses. Você tem acompanhado minha vida de perto, tem sido uma cada surpresa a cada mês. Às vezes nem sempre uma surpresa boa.
E uma coisa que Deus me ensinou de lição é desfrutar no deserto. E desfrutar no deserto tem sido olhar todos os dias nos olhos da minha mãe, nos olhos do meu pai, nos olhos da minha irmã, nos olhos do Rainer, meu cunhado e meu amigo, nos olhos do meu sobrinho, do William, e olhar para eles e ver que aquilo ali é a essência da vida que eu nasci para ter. Eles são os amores, minha preciosidade. E aquilo ali me faz desfrutar. Quando o mundo todo tá dizendo não para mim, eu olho para aquela família e falo: eu tô bem. É isso. por eles. É por eles. É a família. E isso é a Vivax. Vivax é a família. Vivax é um movimento. Vivax é a TV que nasceu para você. Desfrutar no deserto é isso. E no meu deserto, eu consegui desfrutar daquilo que eu já sabia, que eu vivo um amor além da vida, um presente de Deus, e isso para mim é eterno. São as graças que a gente conquista, ou melhor, que nos são dadas de presente, e a gente está aberto para poder viver na nossa vida. Uma gratidão à participação de todos vocês. É uma honra poder ter partilhado um pouquinho da vida de vocês através desse papo descontraído no Pod Vivax. Teremos os próximos. Gratidão a todos vocês que nos assistem. A vida é isso, não desista nunca. Leve essa frase como lema: todos podem desistir de você, menos você, porque Deus nunca desiste. Gratidão à direção da televisão Vivax, da Vivax TV, que confiou no nosso trabalho para que a gente pudesse estar aqui apresentando o Pod Vivax. Gratidão à Deia, que todos os dias partilha comigo de todos os nossos momentos da nossa vida. Gratidão a todos os nossos telespectadores que nos acompanham com muito carinho e nos mandam os temas. E quem sabe, a vida em movimento traga mais pessoas em movimento para que elas entendam que ser feliz é aqui e agora. Eu tava tenso, mas agora você pode me chamar para outros podcasts. Gratidão. Obrigado, uma boa noite. Obrigado.